que eles tinham gravado na mente, eles liam, eles viravam de frente, de costa para as pessoas e lia em latim. Ninguém entendia nada, muitos dos próprios padres também não faziam ideia do que estavam lendo. Lembra da Alegorese de Alexandria? 90% de tudo que eles olhavam no Velho Testamento para eles era Cristo. Eles encontravam Cristo até dentro do poço de José, poço de Jacó. Tudo para eles era uma representação de Cristo. Uma boa noite a todos. Podemos assentar, por gentileza, amados. É uma alegria para nós, como sempre, estarmos reunidos para aprender mais do Senhor. Amados, antes de nós começarmos, eu quero fazer uma leitura. Se encontra no livro de Neemias, por gentileza. Neemias capítulo 8. Confesso aos irmãos que nesta noite vai ser uma parte assim bem histórica. Vocês já têm o conteúdo, o PDF aí. Vocês devem ter lido já no celular. É uma parte bem histórica, onde nós vamos ver, a partir de duas escolas, a origem dessas interpretações. Muito embora alguns irmãos, crentes, salvos no Senhor, pensam que quando falamos de interpretação bíblica, é uma coisa que nós estamos inventando, é um modernismo, qualquer outra coisa, mas isso tem um fundamento histórico muito antigo, lá do primeiro século, oriundo dos apóstolos, E até hoje nós temos usado, vamos dizer assim, essas técnicas, de interpretação da Escritura, assim também como é utilizado técnicas de interpretação de outros livros, na parte do direito penal, enfim. Nós também usamos para a leitura da Escritura, para que dessa forma possamos entender aquilo que os autores quiseram transmitir, apesar de ser uma época tão distante, de línguas, que já foram extintas, até o hebraico que era falado no Velho Testamento não é o hebraico que é falado hoje, assim como o grego koiné também é uma língua extinta, que era uma linguagem unidas de vários dialetos da época, também já é extinto. A única coisa que resta ainda é o latim, que é mais utilizado pela Igreja Católica Romana. Neemias capítulo 8, versículo 8, está escrito: leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Mais uma vez, leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Ou seja, os sacerdotes aqui, os levitas, melhor dizendo, eles leram as palavras do Senhor, no Velho Testamento, diante do povo, e o povo todo de pé ouvindo, com lágrimas nos olhos. Estes homens agora, lendo a Escritura, eles interpretam e eles explicam para que aquele povo que estava ali, algumas pessoas ali letradas muitas vezes, mas para que eles pudessem entender qual era o sentido da palavra, o que Deus estava falando com este povo. Ditas estas coisas, amados, a título de apenas de uma introdução breve, nós vamos hoje então ver um pouco a respeito de duas escolas, como eu falei anteriormente. A escola de Alexandria e a escola de Antioquia da Síria. E nós vamos começar primeiro com a escola de Alexandria. Como eu falei anteriormente, é bastante história, bastante leitura, para que nós possamos entender hoje à noite aqui a raiz de toda essa questão, essa questão de interpretação da Escritura. A interpretação da Bíblia no período pós-apostólico, como está aí no seu PDF. Ou seja, quando nós lemos o livro de João, amados, nós vemos ali João apresentando Cristo,
como aquele que veio em forma de homem, aquele que ao mesmo tempo também é Deus. Mas havia naquela época uma dificuldade muito grande que veio contra a igreja, que era o gnosticismo. Ou seja, homens, uma seita, melhor dizendo, homens que entendiam que detinham o conhecimento. Gnosticismo vem de gnose, que significa conhecimento. Ou seja, esses homens, então, eles entendiam que eles tinham um conhecimento privilegiado das escrituras, conhecimentos filosóficos, enfim. E eles se colocavam, então, como pessoas especiais. E ditas estas coisas, então, o apóstolo João, tendo o conhecimento da escritura, vai fazer a defesa contra esse gnosticismo que se levantou para tentar, de alguma forma, com o seu sincretismo, se infiltrar na igreja e, desta forma, então, dizer também que o evangelho não era suficiente, mas que o conhecimento que esses gnósticos tinham era, sim, um conhecimento que eles haviam recebido de Deus, porque eles eram especiais e os judeus um povo qualquer. Então, João agora vai começar a defender o evangelho, mostrando que Jesus Cristo, sim, é o próprio Deus, que Jesus veio em forma de homem e todas aquelas coisas mais que nós conhecemos. Está escrito no seu PDF, se você puder dar uma olhadinha aí, diz assim: após a morte dos apóstolos, inicia-se então a chamada era apostólica, que começa lá no século I, na verdade, até o século IV. Épocas de grandes concílios, ecumênicos da igreja, enfim. A igreja de Cristo era liderada por pastores, bispos, que vieram exercer considerável influência sobre a cristandade daquela época, ou seja, os nossos pais da igreja. Quem são esses pais da igreja? Quem foram estes homens? Foram homens que foram instruídos também pelos apóstolos, principalmente pelo apóstolo João. E então estes homens que viram, que foram testemunhas oculares destes apóstolos que vieram de Cristo, os 12, agora eles vão dar seguimento contra também esses gnósticos que se levantaram na época dos apóstolos. É uma época de intensos debates teológicos, exatamente por causa desse gnosticismo, desses homens que achavam que detinham um conhecimento privilegiado. Que mais? Então, os pais da igreja, eles vão procurar entender agora, na defesa contra esses gnósticos que vinham com sua teologia, se é assim que podemos dizer, e agora esses homens, eles precisavam interpretar a Bíblia de uma forma correta. Quem eram esses homens? Os pais da igreja, aqueles que vieram depois dos apóstolos. Agora eles precisavam interpretar a Bíblia de uma forma correta, usar mecanismos para que eles então pudessem combater esses gnósticos e tantas outras filosofias, tantas outras situações que tentavam se infiltrar na igreja para trazer o seu sincretismo para dentro da instituição santa do Senhor. Debates vigorosos acontecem quanto ao sentido exato das palavras dos apóstolos e profetas. E uma das questões hermenêuticas centrais era como a igreja cristã ela poderia, diante de todos esses embates teológicos, filosóficos e todos os demais, como então combater isso, tendo a Escritura. Então esses homens, eles precisavam, mais uma vez, interpretar aquilo que eles liam, exatamente como está escrito no livro de Neemias, para poder combater essas heresias que se levantaram para tentar destruir a igreja. E duas linhas nítidas e diferentes de interpretação surgem nessa época, amados. A primeira, que é a parte mais alegórica, que vai vir da escola de Alexandria, e a outra que surge depois em Antioquia, que é a outra escola a qual nós vamos fazer menção também. Uma em reação à outra, ou seja, se levantarão duas escolas de interpretação bíblica, mas também haverá um confronto, ou seja, esses pais da igreja, após eles terem aprendido dos apóstolos, principalmente de João, agora eles
para combater esse gnosticismo, eles precisam de ferramentas, mecanismos, interpretação bíblica para combater isso. E dentro desses pais da igreja, agora eles vão se dividir em duas escolas, a escola de Alexandria e a escola de Antioquia, uma pendendo para a parte alegórica e a outra pendendo mais para a parte literal. Então, os problemas que enfrentaram, de certa forma, anteciparam as questões de interpretação que a igreja iria encarar através da sua história até hoje. Quando nós olhamos hoje no nosso cenário que nós estamos vivendo, né, pleno século XXI, nós vemos que os gnósticos ainda eles estão por aí, né? Com seu sincretismo, tentando se infiltrar na igreja. E vocês que estão aqui nessa noite, todos nós que estamos aqui nessa noite, estamos aprendendo ferramentas. Para quê? Em ferramentas de interpretação. Não para que, como falou bem o pastor William, não que o evangelho precise de uma defesa. A palavra de Deus não precisa, porque ela defende-se a si mesma. Mas nós, como cristãos genuínos que precisamos dar a razão da nossa fé, possamos entender de uma forma mais específica o que o autor bíblico quis dizer em determinada situação, em determinada cultura, em determinada época. Ok até aqui? Agora ali, raízes históricas, né? Como eu falei, a cidade de Alexandria, para que a gente entenda de uma forma bem breve, agora os pais da igreja eles vão, né, fundar essa escola de uma forma que eles interpretariam a escritura de uma forma mais alegórica. E um dos primeiros a fazer isso, né, trazendo as raízes históricas assim, o primeiro é Heráclito, lá de Éfeso, 540 a 475 depois, né, de Cristo. Ele estabeleceu o conceito de ruponóia. Olha só que interessante. Ele está dizendo com esse conceito que lembra, nós estamos falando agora da escola de Alexandria, onde esses homens vão interpretar a Bíblia de uma forma mais alegórica. E quando ele estabelece esse conceito, amados, ele está dizendo, dentro dessa escola, que a Bíblia simplesmente lida, ela não poderia ser entendida, mas que havia, ou seja, essa palavra ruponóia significa que há algo por detrás, ou seja, há um entendimento, um sentido mais profundo dentro dessa escritura, dentro da escritura. Ou seja, como uma nova abordagem às obras de Homero. Só um parênteses aqui. Eu coloquei aí no PDF, se você puder olhar, está escrito duas obras muito importantes desse Homero, né? A Ilíade e a Odisseia. Quantos de vocês aqui já viram o filme A Guerra de Troia? Quase todos aqui conhecemos, né? Então, esse filme ele é oriundo exatamente desse poema, se melhor podemos dizer, vindo de Homero, que se chamava A Ilíada. Ou seja, esse filme ele é oriundo dessa escritura, deste homem muito capaz na sua época. A Odisseia da mesma forma. Ou seja, esses homens eram não só homens intelectuais, mas eram homens que tinham um conhecimento muito grande. Que mais nós podemos dizer? Então esse Heráclito, né, voltando aqui, esse Heráclito sugeriu que o verdadeiro sentido estava além das palavras, ou seja, não só ele está fazendo uma defesa agora desse Homero, né, que era um homem muito inteligente, muito capaz, escritor da Ilíada e da Odisseia, sugerindo essa ruponóia que eu falei, que é um sentido por detrás, para que a gente possa entender o sentido alegórico de todas das coisas e também da Escritura. Ele está dizendo que não só a Escritura, mas baseado no que Homero escreveu, nós não poderíamos ler simplesmente a Ilíade, esse livro, como algo literal, mas entender que aqueles deuses aonde eles vinham para a terra, eles faziam mal aos homens, nós deveríamos olhar isso de uma forma alegórica para esse livro. Por quê? Porque havia um sentido mais profundo por detrás
não só daquele livro, como mais à frente essa escola vai nos mostrar, que é a Escola de Alexandria, a respeito da Escritura. Isso são raízes históricas, amém? Outro importante é Platão, né? Alguns de nós aqui, eu tenho certeza que já conhecem também. Ele formou o conceito, amados, de que o mundo em que vivemos é apenas uma representação do que existe no mundo perfeito das realidades. Ou seja, Platão, para que vocês entendam, tá? Nós estamos falando das raízes históricas aqui da escola de Alexandria. Esse Platão agora que vai influenciar muitos desses homens agora que vão interpretar a Bíblia simplesmente de uma forma alegórica, serão muito influenciados por Platão. Por quê? Platão, na ideia de Platão, ele entendia que no mundo das ideias, um mundo superior, um mundo absoluto, um mundo onde viviam os deuses, né? O plano metafísico, como diz a filosofia, e ele dividia esse mundo absoluto com o mundo relativo. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Na ideia e na cabeça de Platão, se você olhar para essa cadeira agora, essa cadeira na cabeça desse filósofo apenas representava uma cadeira, melhor dizendo, representa aquilo que existe nesse mundo metafísico. Ou seja, tudo que nós vivemos aqui é apenas uma representação de um mundo acima do que nós vivemos. Olha a dificuldade. Vamos mais para frente. Na outra página ali, continuando nas raízes históricas, né? Falamos um pouco de Heráclito, um pouco de Platão. Isso é a base, tá, da escola de Alexandria. Vocês vão entender da onde vem a origem extrema de nós lermos a Bíblia toda como uma forma alegórica, tá? O conceito de que a verdade se encontra alegoricamente oculta além da letra e da realidade visível, como havia ensinado Heráclito e Platão. Influenciou mais tarde um judeu de Alexandria chamado Filo. Filo, ele tinha uma formação judaica, era leal às instituições e costumes de seu povo. Era um estudioso das Escrituras do Antigo Testamento, né? Tinha também uma formação filosófica, especialmente no platonismo. Para que vocês entendam, amados, essa escola de Alexandria, onde havia a biblioteca das mais importantes, sendo ela uma das 7 maravilhas do mundo antigo, ali havia literatura de todos os tipos, pergaminhos, enfim, uma maravilha. Este Filo de Alexandria, ele vai dar as bases dessa escola de Alexandria, ou seja, uma escola vai interpretar totalmente a Bíblia de uma forma alegórica. Mas esse homem, amados, influenciado por Platão, mas ele era apaixonado por Moisés. Ou seja, ele queria conciliar o Velho Testamento junto do platonismo. Olha que confusão isso. Na cabeça desse homem, o que Platão dizia era verdade, o que Moisés também dizia era verdade. Mas de que forma então ele podia unir essas duas verdades? Olha a dificuldade. Eles eram heróis de Filo. Ele dedicou sua vida a reconciliar o ensino de Moisés das Escrituras com as ideias de Platão. Aí então surge o método da alegorese. Olha só que interessante. O método que ele empregou para isso foi a alegorese. Esse termo vem da palavra grega alegoria. Ou seja, sempre que nós ouvirmos essa palavra, ela tem o quê? Um pano de fundo. Por isso é importante, quando nós lemos a Escritura, entendermos o pano de fundo. E essa palavra, a origem dessa palavra de alegoria, que significa dizer uma coisa em termos de outra. Filo escreveu diversas obras, comentários, né, sobre a lei de Moisés, interpretando as Escrituras alegoricamente, ou seja, ele pega todo o Velho Testamento e para ele não havia nada de literal ali. Para ele, tudo que Moisés havia escrito, todo o Velho Testamento, tudo aquilo, os pais, né, Abraão, Isaac, Jacó, tudo deveria ser interpretado de forma alegórica, nada era literal. Por quê? Exatamente por causa dessa questão do mundo das ideias,
do mundo metafísico, do mundo real que nós vivemos aqui, na cabeça de Platão. Ou seja, veja como a influência sutil do platonismo, que ainda impera em muitas universidades hoje, a influência socrática, né, influencia muitos jovens nos dias de hoje. Veja o que uma influência errada pode originar. E não estou dizendo com isso que a escola de Alexandria, que pendeu para o lado da alegoria, estava de todo errado, não me entenda mal. Mas nós vamos ver extremismos, assim como na escola de Antioquia também. Exemplo de interpretação de Filo em seus comentários sobre Gênesis. Olha só o que acontece, o que aconteceu, na verdade, quando Filo ele vai interpretar o texto de Gênesis. Se você puder acompanhar comigo, Gênesis 2 aqui, como está no PDF, tá? Filo, ele considera a fábula narrativa da criação da mulher, ser criado, né, da costela de Adão após o mesmo haver adormecido. Para ele, aquilo ali tudo não passou de um conto, uma história, certo? Ele rejeita a interpretação literal da passagem. Para ele, o Adão, homem, nunca existiu, tampouco a mulher, Eva, também não existiu. Olha o que a influência platônica, nós não vamos poder analisar tudo aqui, tá? Mas olha o que a influência platônica vai gerar na interpretação alegórica deste rapaz. O sentido verdadeiro, na interpretação alegórica de Filo, o sentido verdadeiro é que Deus tomou o poder dos sentidos externos. Sentidos externos aqui significa que Eva é esses sentidos externos, não é uma mulher. Presta atenção. E o conduziu à mente. A mente, pela influência platônica, não é o homem, mas a mente humana, a capacidade de entender as coisas. Ou seja, na cabeça de Filo, Adão ele não foi um homem. Mas pela influência de Platão, ele entende agora que ele deveria pegar esse homem e alegoricamente dizer que ele é a mente. Esse poder é sempre ameaçado pelo prazer. O prazer aqui é a serpente. A serpente não é Satanás, mas simplesmente o prazer que vai tentar fazer com que essa mente, olha só que confusão isso, com que essa mente, ela se desvie do propósito original. Continuando aqui, a promessa messiânica que está escrito, né, lá em Gênesis 3,15, que diz assim, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha a forma com que Filo interpreta isso. Interpretada como Deus dizendo ao prazer, está comigo? A serpente é o prazer, não é Satanás. Por quê? Porque na parte filosófica vindo de Platão, ele entende dessa forma e quer conciliar alegoricamente com o ensino de Gênesis. Então, a serpente é o prazer, a mente, né, que é o homem ali, vai vigiá-la e em troca o prazer, que é a serpente, vai atacar a mente oferecendo os prazeres mais básicos. Que significa o quê? Os prazeres mais básicos seriam morder o calcanhar ferirás o calcanhar. Vocês conseguem compreender? Isso é um pouco complexo, um pouco filosófico, mas isso é importante nós entendermos que a influência platônica, ela é a base de toda essa escola de Alexandria referente às questões alegóricas. Irmãos, é necessário nós frisarmos isso, é até 9h15, é isso, pastor? Até 9h15. É necessário eu fazer uma menção aqui. Todo extremismo é um problema, ok? Ok? E quando esses homens eles entendem que eles deveriam pegar todo o Velho Testamento e, na base filosófica de Platão, colocar junto com a palavra de Deus, tentando fazer não uma mesclagem, mas unificar essas duas ideias na cabeça deles, vocês percebem que toda a interpretação da Escritura, ela vai pelo ralo. Ou seja, o sentido literal, o sentido que o autor colocou, o sentido que a palavra quer transmitir, todo ele cai por terra. Exatamente por quê?
por causa do extremismo e das influências filosóficas da época. Tá? Principais representantes da escola de Alexandria. Clemente de Alexandria, tá? Foi um dos primeiros a lidar seriamente com questões da interpretação bíblica. Esses são aqueles homens que são os principais representantes dessa escola, que vão ensinar que a Bíblia, o Velho Testamento, ele deve ser lido todo de forma alegórica. Lembra que eu falei para vocês, esses homens foram os nossos pais na fé. Foi um dos primeiros a lidar seriamente com questões de interpretação. Usava a interpretação alegórica, característica da escola, para descobrir sentido oculto das passagens bíblicas. Na cabeça desses homens, influenciado por Filo, por causa de Platão, olha só o que é a influência. Na cabeça desses homens, quando eles liam a Escritura, por isso a palavra alegoria, quando lia, por exemplo, um livro de Neemias, enfim, eles entendiam que havia um sentido oculto por detrás daquela passagem e deveria ser descoberto. Para ele, a alegoria revelava a verdade ao verdadeiro discípulo, mas escondia dos outros. Olha que sorrateiro isso. Isso vem, quando nós olhamos para o gnosticismo, lá na raiz do gnosticismo, é exatamente aquilo que eles queriam colocar dentro da igreja. Ou seja, esses homens que foram de forma extrema só para esse lado alegórico, acabaram distorcendo o que a Escritura queria dizer. Ele insistia especialmente que o objetivo de Deus em revelar-se alegoricamente era ocultar a verdade dos incrédulos e, em geral, é descortiná-la apenas para os espirituais. Vocês já devem ter visto isso no YouTube, não viu? Ainda tem isso, né, pastor? Nós somos os espirituais. Nós detemos a verdade, vocês não. Nós vemos isso hoje ainda, isso não acabou, isso existe, isso está mais vivo do que nós imaginamos. Os espirituais, né? Aqueles que eles entendem que eles detêm toda a verdade e que eles não podem ser ensinados e tampouco confrontados com aquelas verdades que eles têm enraizada no coração deles, que é de uma origem, muitas vezes, filosófica. Não que a filosofia de todo seja ruim, não entendam mal, mas influenciado por Platão, por Sócrates, por Aristóteles, enfim, todo esse pessoal, né, que nós não podemos ter tempo para falar aqui. Clemente interpretava a parábola do filho pródigo alegoricamente, ou seja, ele pegava tanto o anel, a sandália, enfim, toda a passagem para ele não havia sentido literal. Toda a passagem, e vou dar um exemplo para vocês, quando esse homem interpretava essa passagem, ele dizia que o anel, de uma forma alegórica, que para eles era só o que valia, não havia sentido literal algum, para ele o anel era o selo da salvação. Então ele colocava sentidos espirituais em todas as coisas dentro do texto, e fazendo aplicações dessa forma. Quando nós olhamos, amados, aqui, a questão do filho pródigo, né? Jesus ele conta várias outras parábolas antes, e ele está dizendo aqui de uma forma bem aberta, né, no sentido daquilo que o texto está querendo dizer, né, que o reino de Deus ele está aberto para os pródigos arrependidos. Ou seja, enquanto aqueles, esteja comigo, quando Jesus ele fala desta parábola, o sentido proposital de todas essas parábolas que vêm e concluindo-se aqui no filho pródigo, Jesus está dizendo de uma forma aberta e muito clara que o reino de Deus está aberto para todos os pródigos arrependidos. E onde na época os judeus que estavam ali com o próprio Cristo o rejeitavam. Ou seja, de um sentido simples da palavra, quando nós pegamos para o extremo em tentar alegorizar todo o texto, acontece a tragédia. Por isso, os extremos. O que mais? Clemente, agora Orígenes, né? De 185 a 253. Vocês vão olhar ali que está do lado AD. É isso? AD. Significa Anno Domini, né? Que é isto. Anno Domini, né? O ano do Senhor, enfim. Mas também representa depois de Cristo, é a mesma coisa, tá? Para esse Orígenes,
é a mais importante figura, né, nesse período. Ele era um homem muito capaz, um homem muito inteligente, um poliglota, uma mente brilhante na época. Era um estudioso muito respeitado, muito capaz, enfim. Sua abordagem da Escritura pode se resumir em alguns pontos essenciais. A melhor maneira de entender a Bíblia é através da perspectiva platônica. Vocês estão entendendo a influência do platonismo? Vocês estão entendendo o que a influência pode ocasionar? E isso acontece nas faculdades hoje. Isso acontece nos seminários teológicos hoje. Conforme falou o pastor William ontem aqui, o racionalismo, que também tem a origem, a raiz lá na questão filosófica de Platão, Aristóteles, onde a razão é o centro de todas as coisas. Isso está muito vivo hoje. Enfim, esse homem, ele olha para a Escritura apesar de que ele considerava a Escritura como palavra de Deus inspirada, mas sob a influência também platônica, ou seja, do seu pai. Quem foi o seu pai? Filo de Alexandria. A Bíblia contém segredos que somente a mente espiritual pode compreender. O sentido literal é valioso, mas algumas vezes obscurece. Ele dizia que havia até certa forma um sentido literal, mas só que se você e eu fôssemos ler a Bíblia de uma forma literal, onde um texto simples como o filho pródigo, nós estaríamos sendo obscurecidos, ou seja, nós estaríamos não falando toda a verdade, porque havia um sentido ainda por detrás. O literal é para iniciantes, palavra dele. O literal é para iniciantes, mas o espiritual é para os maduros na fé. Vocês estão vendo, sempre há o quê? Uma dicotomia, uma divisão. Lá ficam os espirituais, aqui ficam os mais imaturos, aqui ficam aqueles que não receberam esse dom. Ou seja, a palavra de Deus estava somente para aqueles que tinham essa tal espiritualidade, que eles podiam ver por detrás do texto, através da forma alegórica, aquilo que o texto de fato queria dizer. E estava obscurecendo para, muitas vezes, os incrédulos. O que mais? Olha só o que ele diz. Se Deus é o autor da Bíblia, ele deve ter um sentido mais profundo. A interpretação literal é própria dos judeus e não dos cristãos. E a esses foi revelado o sentido mais profundo das Escrituras. Ou seja, para eles que eram cristãos, Orígenes, Clemente, Filo, havia, mais uma vez, um sentido mais profundo que somente eles, os doutores, os espirituais, eles detinham. E dito estas coisas, amados, já vamos quase passar para o coffee break ali. Orígenes, ele divide isso em 3 níveis, né? Há 3 níveis de sentido nas Escrituras, correspondente a 3 dimensões da personalidade humana. Estão comigo ainda? Eu falei que hoje era história. Primeiro, ele cita ali a carne. A interpretação literal e óbvia corresponde à carne, ou seja, ao corpo humano, que é visível e evidente a todos. Ou seja, é algo óbvio. Algo óbvio. Esse tipo de interpretação é para os indoutos. E ele divide mais a alma. Aqueles que já fizeram algum processo na vida cristã começam a discernir sentidos mais além do óbvio. Ou seja, é o pessoal que não está nem muito atrás e nem muito na frente. Ele é aquele que está no meio ali. Ele não é nem espiritual e nem incrédulo. Ou nem carnal, vamos dizer assim. E agora o espírito, né? A interpretação alegórica própria dos que são espirituais. Vocês percebem isso? Vocês ouvem isso ainda hoje? Nós temos a verdade. Nós sabemos de todas as coisas. Nós não aceitamos que ninguém nos ensine. Nós não podemos aprender, porque nós somos os espirituais. Nós detemos a verdade acima de qualquer um e acima também do próprio Deus. Mas para nós já irmos encerrando essa parte, rapidamente aqui,
Alguns exemplos de sua interpretação, de Orígenes, eu trouxe aqui para vocês. Alguns exemplos de sua interpretação das Escrituras. Olhem Orígenes interpretando a Escritura de Êxodo de uma forma alegórica. Para ele, tudo era alegoria, porque ele era espiritual. Êxodo aqui, né? Capítulo 1, versículo 15 a 16 ali. Faraó mandando matar os meninos e preservando as meninas hebreias. Tá? Os meninos significam o espírito intelectual, ou seja, não há nada de literal ali, pastor William. Os meninos simplesmente significam um espírito intelectual. E sentidos racionais, enquanto que as meninas significam o quê? Paixões carnais. Ou seja, distorcendo completamente o texto, trazendo tudo como se aquele menino tivesse um sentido oculto que ele, espiritual, trazia então ao povo. Não havia nada literal, só alegoria. Olha só o que é mais aqui. Deixa eu ler Mateus 19 ali, né? Já pular um aqui. O sentido verdadeiro de Mateus 19:9 para ele, da passagem sobre o divórcio, é que o significado ali não era em si o divórcio, mas é a separação da alma do seu anjo da guarda. É incrível, mas isso acontece, amados. Por quê? Por causa do extremismo. Lembra que eu falei? A alegoria, quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, ele sugere, o texto está sugerindo, deve ser lido de forma alegórica. Imagina Jesus saindo espada da boca dele, ou Deus tendo 3 espíritos. Complicado. Então o texto está sugerindo, me leiam de forma alegórica. Agora, completamente diferente de outras passagens, ou seja, o texto está dizendo, passando, dando a ideia, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, a forma que ele quer ser lido, de forma literal, de forma alegórica, quem sabe uma símile, quem sabe uma parábola, entendem? Mas para esses homens nada disso valia. Vamos fazer a conclusão aqui rápida. Conclusão, tá? Escola de Alexandria, alegoria, tá? Conclusão. Orígenes influenciou muitos pais da igreja, como Dionísio o Grande, Eusébio de Cesaré, que muitos já devem ter ouvido, Dídimo Cego, Cirilo de Alexandria, enfim, que seguiram, esses homens seguiram a interpretação alegórica. Embora Orígenes tivesse um alto apreço pelas escrituras, onde ele considerava a palavra de Deus inspirada, né? Que mais? E reconhecesse a presença de Cristo nas escrituras do Velho Testamento. Sistematizou, promoveu um sistema de interpretação que, ao fim, diminuiria o caráter histórico. Ou seja, isso para ele não existia caráter histórico. Tudo era alegoria. Implicações práticas, amados. Em termos práticos, a escola de Alexandria nos ensina o quê? A ter cautela com a ideia de que a verdade bíblica só pode ser alcançada por espirituais. No tempo da Idade Média, onde a Igreja Católica Romana ela tinha o domínio, onde a Bíblia era lida pelos padres em latim, onde sendo que grande parte desses homens não entendiam o latim, era simplesmente uma recapitulação daquilo que eles, como é que eu posso lhes dizer, do texto que eles tinham gravado na mente, eles liam, eles viravam de frente, de costa para as pessoas e lia em latim, ninguém entendia nada, muitos dos próprios padres também não faziam ideia do que estavam lendo. Por quê? Porque eles entendiam também que eram os espirituais, os escolhidos, né? Pode ser alcançado por espirituais, que tenham acesso privilegiado a um conhecimento que está além do sentido simples, claro e evidente das Escrituras. Escola de Alexandria. Não há possibilidade nesse tempo curto que nós temos de explanar tudo aqui, mas é para vocês terem uma ideia de que a interpretação bíblica ela é necessária, são ferramentas excelentes, mas nós precisamos entender as raízes, que não é algo que o pastor Daniel, que os irmãos aqui inventaram, mas a interpretação bíblica ela tem raízes históricas profundas, influências, e nós temos que ter agora, como nós vamos ver a escola de Antioquia, um equilíbrio, sempre vendo o sentido simples e objetivo daquilo que o autor quis transmitir. Ditas estas coisas, amados, um pano de fundo bem básico da escola de Alexandria. Os irmãos depois podem procurar em casa, né, de fontes seguras, é óbvio, né? Como
Todo esse trabalho, irmãos, que está sendo passado para os irmãos, é um material de muita pesquisa, é um material que os irmãos podem ter certeza que muitos cursos teológicos não fazem nem menção disso. Então, sintam-se privilegiados por poderem estar participando, todos nós aqui juntos, desse momento tão edificante. O surgimento da escola de Antioquia, né? Também de uma forma bem breve, como eu falei, 2 escolas oriundas dos nossos pais da igreja, né? Falamos um pouco de Clemente, um pouco de Orígenes, que depois, estava falando com o irmão ali depois, Orígenes mais à frente, ele é considerado como herege, né? Porque um discípulo dele vem e refuta, mostrando algumas ideias platônicas, né, de Orígenes, e ele é considerado herege 100 anos após a sua morte. Ou seja, vamos lá. O surgimento da escola de Antioquia, tá? Essa escola foi fundada por Luciano de Samosata, tá? Fundada em Antioquia da Síria. E essa escola tem a origem como uma oposição consciente ao método alegórico ligado à Alexandria. Ou seja, eles não concordavam com isso. Era uma linha, apesar de terem vindo dos mesmos apóstolos, eles se dividem. Então surge essa escola, né? Essa escola tornou-se famosa por sua abordagem literal das Escrituras. Foi formada no início do século IV, embora já no século II houvesse, né, em Antioquia estudiosos como Teófilo, com uma interpretação mais sóbria das Escrituras. Representantes principais. O sistema de interpretação adotado por Antioquia teve muitos e ilustres defensores, os pais da igreja, né? Alguns dos mais conhecidos e importantes, está aí no PDF de vocês. Teodoro de Tarso, Teodoro de Mopsuestia, João Crisóstomo, muito conhecido, né? Temos vasta literatura de João Crisóstomo ainda nos dias de hoje. E estes homens aqui, eles vão se opor completamente, também vão levar a parte literal em extremo. E eles vão se opor completamente a essa escola de Alexandria. Princípios de interpretação dados nessa escola. Podemos resumir os principais aqui, os principais princípios de interpretação desenvolvidos em Antioquia. Foi destacado, eu destaquei alguns aqui, tá? Antioquia, por seus representantes da seguinte forma: sensibilidade, a forma que eles vão interpretar as Escrituras, são raízes históricas da interpretação literal agora. Sensibilidade e atenção ao sentido literal do texto. Literal é uma coisa, literalista é outra. O que significa, o que esses homens aqui estão dizendo? Por exemplo, Jesus dizendo assim, ó, eu sou a porta. De uma forma literal, nós vamos entender que Jesus está usando uma metáfora. Agora, de uma forma literalista, ou seja, nós vamos entender então que Jesus é uma porta com maçaneta. São coisas distintas. Então, esses homens agora eles vão interpretar o texto de uma forma literal. Era uma abordagem que poderia ser chamada de gramático-histórica, né? Esse termo, enfim, aparece aqui depois da reforma, já existia. A ideia geral aqui, desse tópico 1, procurar alcançar o sentido do texto através da busca da intenção do seu autor. Ou seja, analisar o texto e o contexto imediato, no sentido daquilo que o autor inspirado, como foi falado aqui ontem, pelo Espírito Santo, quis dizer de uma forma prática, objetiva e simples. Essa era a ideia, né? Considerando o contexto histórico em que foi escrito. Ou seja, eles não consideravam simplesmente um texto isolado achando que havia algo oculto. Eles analisavam o antes, o agora e o depois, ou seja, todo o contexto para que então pudesse entender o sentido daquela passagem. Tópico 2 aqui. Eles não negavam o caráter metafórico de algumas passagens. Ou seja, eles reconheciam que havia um sentido mais profundo na questão do quê? Das profecias do Velho Testamento. Aqueles homens, né, recebiam da parte de Deus
a palavra inspirada transmitiam ao povo. Eles estão dizendo que muitas daquelas palavras proferidas por aqueles homens, também algumas tinham sentido metafórico, ou seja, algumas eram para aquele período, outras eram para um período mais à frente, no Novo Testamento, e outras que ainda haveriam de se cumprir mais à frente. Tá? Um exemplo aqui, em que havia estas questões de tipologia, ou seja, eles não negavam que havia metáforas, ou que às vezes havia alegoria. E eu vou citar um exemplo aqui, ou tipologias, né? Ou seja, para que nós entendamos de uma forma mais simples, a escola de Alexandria via tudo de forma alegórica. Correto? Eles, em toda a escritura, eles viam de forma alegórica. Agora, a escola de Antioquia, ela analisava todo o texto, como eu falei. Por exemplo, um texto, para nós tirarmos o exemplo aqui, Gálatas capítulo 4, de versículo 21 a 31. Está escrito assim, ó, digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração, ou seja, estas mulheres representam 2 alianças, ou seja, uma tipologia. Eles não negavam que isso existia, mas que precisava analisar o texto, conforme aqui Paulo está usando uma tipologia, uma aliança, né? E uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Ou seja, eles não negavam que havia figuras, metáforas, tipologias, como no Velho Testamento, por exemplo, quando nós olhamos para o templo, para os sacrifícios, tipologicamente representa Cristo. Por quê? Porque à luz do Novo Testamento, isso nos dá a ideia de que falava, que era a sombra do próprio Cristo. O que mais? Entretanto, afirmavam a historicidade da narrativa veterotestamentária e procuravam em seguida descobrir o sentido teológico da mesma. Analisavam o texto, procuravam saber o que o autor queria dizer e trazer então a partir disso doutrina para a igreja. Buscavam determinar a intenção do autor pela atenção cuidadosa ao sentido histórico das palavras em seu contexto original. Isso nós vamos ver muito na questão da hermenêutica, que é amanhã. Hein? Amanhã, exegese. Nós vamos entender isso de uma forma mais ampla. O 4. Eram contra as descobertas arbitrárias de Cristo no Antigo Testamento, como as feitas pela... Lembra da alegorese de Alexandria? 90% de tudo que eles olhavam no Velho Testamento, para eles era Cristo. Eles encontravam Cristo até dentro do poço de José, poço de Jacó. Tudo para eles era uma representação de Cristo. Só que estes homens agora aqui da escola de Antioquia, eles analisavam de uma forma melhor e não negavam que o Velho Testamento tinha representações de Cristo, figuras, tipos de Cristo, mas que o texto precisava ser analisado. Nem tudo que está no Velho Testamento se refere a Cristo. Então era esse cuidado que eles tinham de uma forma mais criteriosa. Concordavam que Cristo estava presente nas Escrituras do Antigo Testamento, mas reagiam contra a ideia de que cada palavra, evento, número, personagens ou instituições das mesmas poderia ser interpretado de forma alegórica, de modo a sempre encontrar-se a Cristo nelas. Amados, falei aqui anteriormente que todo extremismo é perigoso, ok? Todo extremismo é perigoso. Mas estes homens agora, olhando o texto de uma forma tão criteriosa, eles acabavam trazendo muito da parte racionalista. Eles analisavam tanto o texto, o contexto, que eles esqueciam que dentro da passagem, dentro da Escritura, havia
muitas vezes que se tirar um pouco da razão e entender de forma espiritual também o que estava sendo passado de uma forma, de certa forma, também alegórica. Vocês lembram que a escola de Alexandria, a partir de Filo, ele gostava muito de Moisés, mas gostava de Platão, ou seja, ele quis reunir esses dois extremos. Como pode as trevas se compactar com a luz? Algo que não pode ser feito. Na ideia desse homem, isso deveria ser feito. Só que esses homens agora, para eles a parte alegórica praticamente não existia. Se eles pegassem o livro de Apocalipse, para eles iriam praticamente lê-lo todo de forma literal. Imagina que bagunça que ia dar. Mas o que nós podemos entender, amados, que nós sempre temos que procurar no texto o sentido prático, o sentido óbvio de determinadas passagens. O que mais? Influência e fracasso. Podemos perceber vários aspectos positivos na obra dos antioquianos. Ou seja, eles eram praticamente como a gente está escrito, né? Os bereanos. Analisavam, só que analisavam ao extremo. Para eles, o único sentido que poderias ter na Escritura era o sentido literal de tudo. Praticamente eles refutavam qualquer ideia alegórica, textos e passagens, enfim. A escola de Antioquia adotou uma leitura das Escrituras que pode ser chamado de gramático histórico. Esse termo, na verdade, só surgiu após a Reforma, mas os seus princípios estavam presentes em Antioquia, em grande medida, pois buscavam principalmente descobrir a intenção do autor, né, que seria idêntica ao autor divino, como meio de determinar-se o sentido de uma passagem bíblica. Os antioquianos procuravam fazer justiça ao caráter histórico das Escrituras. O que mais? Mais à frente aqui. Por outro lado, às vezes seus representantes eram incoerentes e com esses princípios recaíam na alegoria. Um exemplo disso é a interpretação alegórica que João Crisóstomo faz do milagre de Caná da Galileia. Ou seja, esse João Crisóstomo, que era um dos representantes dessa escola que nós estamos falando aqui, da escola de Antioquia, eles, como eu falei, eles refutavam 90% da parte alegórica. Mas quando um deles agora, que se diz, que entende que tem uma interpretação mais correta, ele vai se aventurar agora nessa parte alegórica, olha o que acontece. João Crisóstomo faz do milagre de Caná da Galileia, em sua homilia, que é a parte homilética que nós vamos ver na sexta-feira, e ele vai pegar o livro de João agora e vai fazer um esboço. Crisóstomo interpreta a água. Vocês lembram lá daquele momento lá onde Jesus está lá em Caná da Galileia, né, aquela questão toda do vinho ali. Olha só de que forma ele interpreta isso. A água como sendo pessoas frias e fracas, cujas vontades Cristo muda. Ou seja, ele olha, primeiro eles querem interpretar tudo de uma forma literal, né? Levam para o extremismo. Aí agora ele vai se aventurar na parte de pegar o livro de João ali e vai querer fazer isso de uma forma alegórica. E ele diz que aquela água ali representava pessoas frias e fracas, aonde a vontade de Cristo muda, como fez ao vinho, né? Quando Jesus pega e transforma a água em vinho. E aí perde-se em uma longa digressão expondo o caráter dessas pessoas. Embora seja verdade que Cristo muda as pessoas, a pergunta é se este é o ponto ensinado pelo relato do milagre, né, de Caná da Galileia. O próprio apóstolo João nos diz que o objetivo do milagre era mostrar a glória de Jesus para que seus discípulos crescem nele. Ou seja, né, Crisóstomo chegou a uma conclusão certa, mas partindo do texto de forma errada. Ou seja, ele começa bem,
Mas daqui a pouco ele começa a trazer outros sentidos, ou seja, entrando numa incoerência naquilo que a própria escola trazia como entendimento literal da Escritura. Irmãos, eu lendo estas coisas, estudando, eu percebo muito como nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós fazemos, da forma que nós estudamos, da forma que nós lemos a Escritura. Como eu falei, muitos pensam que quando abre a Escritura há um sentido oculto que para eles espirituais são os únicos que podem entender, ou seja, buscando sempre um sentido oculto naquilo que não existe. A parte nós vemos intérpretes literais ao extremo, que às vezes também cometem incoerências, como fez João Crisóstomo aqui. E aí acaba trazendo uma salada de fruta, fazendo uma bagunça. Por isso que nós temos a preocupação aqui, amados, de sempre trazer o quê? De sempre procurar, através do estudo, da oração, através da dedicação, através da palavra de Deus, trazer o texto de uma forma clara, de um sentido simples, naquilo que o autor realmente quer dizer. Trazendo coerência naquilo que o texto ele quer transmitir. Porque se nós errarmos na interpretação, logo a implicação, ou seja, a aplicação, ela estará errada. Eu lembro-me muito, e sempre gosto de fazer mensagem desse texto de Amós, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E quantas vigílias nós presenciando, e o povo ficava tão eufórico, alegre, feliz, a gente está preparado. Tá, mas para aí um pouquinho, o texto está dizendo outra coisa. Deus vai se encontrar com o povo porque Ele está irado, Ele quer dizimar todo mundo. Ele quer acabar com tudo. Mas então o que acontece? Exatamente por não ter o entendimento do que realmente a Escritura está querendo dizer. Incoerência na forma de interpretar. O que nós não podemos também, meus irmãos, é entrar nessa incoerência desses nossos pais na fé. Mais à frente aqui. Um ponto negativo é que, em alguns casos, a rigidez da abordagem restringia o alcance das profecias do Antigo Testamento, como foi falado anteriormente, somente aos templos de Israel, e produzia uma tipologia cristã muito pobre. Ou seja, há pontos bons na escola de Alexandria, como há pontos bons na escola de Antioquia. O que nós sempre temos que fugir é do extremismo, seja ele um extremismo religioso, seja ele um extremismo da interpretação da Escritura, seja um extremismo na hermenêutica e na exegese, como nós vamos ver nas aulas seguintes. Mas a conclusão, depois de visto alguns pontos e alguns homens que representaram essa escola e tentar entender de uma forma muito básica o que passava na cabeça desses homens, também para que a gente entenda que interpretação bíblica não foi uma invenção da ICUF, não é algo do século XXI, mas que isso tem raízes históricas muito profundas que vêm lá do primeiro século. Conclusão aqui. Apesar do fracasso da escola de Antioquia em estabelecer o seu método de interpretação, sua influência foi muito além dos limites da cidade de Antioquia, né? Os pais latinos estudiosos que escreveram em latim e cuja influência haveria de perpetuar-se na igreja, seguiram via de regra um sistema de interpretação semelhante ao desenvolvido pelos antioquianos. Ou seja, qualquer uma dessas duas escolas, outros homens discípulos acabaram trazendo e colocando isso e levando mais à frente, como nós vemos nos dias de hoje. Implicações práticas aqui, a respeito dessa escola em específico, tá? A escola de Antioquia nos ensina duas coisas importantes. O melhor caminho para evitar a subjetividade descontrolada de uma interpretação alegorista, como eu falei do extremo, é nós atermos ao texto das Escrituras em seu sentido simples e evidente. Ou seja, aquilo que eu falei, se o texto está sugerindo que é uma parábola como Jesus, nós vamos lê-lo como parábola. Se o texto está sugerindo uma alegoria, como o exemplo simples de Apocalipse, vamos ler como alegoria. Se for uma símile, que é algo que traz, como eu posso dizer aos irmãos, algo que traz
como é que eu poderia definir? Algo que traz como uma metáfora, ou seja, semelhanças, vamos ler dessa forma. Precisamos cuidar para não cair no extremo de nos tornarmos tão presos à busca que o texto significou no passado que esqueçamos de perguntar o que ele significa no presente. Ou seja, cuidado com os extremos. Nós vamos ver amanhã aqui na aula de hermenêutica e depois na aula de exegese que nós podemos sim analisar o texto, que nós podemos sim e devemos entender o contexto, mas nós não podemos estar presos a extremos. Ou seja, eu sou da escola dos espirituais, não, eu sou dessa escola, eu sou mais entendido, eu sei mais do que o outro. Não, nós somos todos aqui aprendizes. E nós temos que ter cuidado, mas é necessário, de extrema importância, ter uma boa interpretação. E como eu falei anteriormente, para encerrar aqui, tudo isso é para que nós entendamos que há raízes históricas. Tudo isso foi falado aqui é para que nós entendamos que isso aqui, a forma de interpretar a Escritura foi uma forma de defesa que os nossos pais na fé tiveram para tentar combater heresias, mas só que eles também acabaram entrando, através do extremismo, em heresias, muitos deles. Assim como Orígenes foi sentenciado como herético, muitos outros pais na fé também caminharam por este mesmo caminho, por esta mesma linha, e acabaram se tornando hereges por causa do extremismo. Então, que nós possamos estudar, possamos aprender cada vez mais, possamos olhar para essas raízes históricas e perceber que isso está no nosso dia de hoje. Influências filosóficas de todas as ramificações, isso está em todo lugar, nas escolas, isso está nas faculdades, nos seminários de teologia, em todo lugar. Mas nós precisamos ter o quê? Coerência, equilíbrio. Acredito que seja a palavra mais sensata nesta noite. Amém, queridos? Pastor Daniel, por gentileza.